Olá pessoal, tudo bem? Aqui vos fala é o professor Salomão. Pessoal, vamos dar, portanto, seguimento à nossa videoaula. Nesse contexto, nessa consequência, vamos tratar dos chamados tributos vinculados, que são sede da chamada competência tributária pessoal comum. Os tributos vinculados vão abranger as taxas e as contribuições de melhoria. Vou repetir. A competência tributária comum está relacionada aos tributos chamados vinculados, que vai abraçar as taxas e as contribuições de melhoria. Pessoal, essas exações fiscais, elas têm uma prerrogativa diferenciada. Porque esses tributos, pessoal, primeiro com as taxas, e no caso a taxa de utilização de serviço público e a contribuição de melhoria, nós temos pontualmente tributos com características contraprestacionais ou retributivos. Isto é, são tributos na qual o Estado ele atua efetivamente prestando um serviço público de natureza uti singuli, e aí haverá, portanto, a exigência de uma devolutiva retribuição por parte do contribuinte. Assim sendo, mais uma vez, os tributos que abrangem a chamada competência tributária comum são as taxas e as contribuições de melhoria. As taxas e as contribuições de melhoria, pessoal, são chamados tributos vinculados. E esses tributos vinculados, eles exigem ou uma contraprestação do Estado, no caso, as taxas de utilização de serviço público e as contribuições de melhorias, ou um efetivo exercício do poder de polícia administrativa, que é a taxa de polícia administrativa. Tudo bem? Para a gente entender melhor isso, pessoal, vamos buscar essas informações na Constituição. Vamos lá? Te convido a ler comigo o artigo 145, inciso 2 da Constituição. Artigo 145, inciso 2 da Constituição. E ele diz o seguinte: a União, os Estados, o Distrito Federal e os municípios poderão instituir os seguintes tributos: taxas, em razão do exercício do poder de polícia ou pela utilização efetiva ou potencial de serviços públicos específicos e divisíveis prestados ao contribuinte ou postos à sua disposição. Daqui a pouco vamos ler pontualmente o artigo 77 e aí, subsequentemente, vamos ler o artigo 79. Mas antes, vamos em seguida ler o inciso 3º. Contribuição de melhoria decorrente de obras públicas. Na mesma sequência e na mesma toada, vamos ler o artigo 81 e, subsequentemente, o 82. Não cabe agora nós aprofundarmos a análise das taxas e das contribuições de melhoria. Mas, por ora, nos remete à atenção o entendimento que, no que tange aos impostos, no que tange aos empréstimos compulsórios, no que tange às contribuições especiais, a competência tributária é privativa. Do outro lado, no que tange às taxas e no que tange às contribuições de melhoria, aqui nós temos a competência tributária comum. E a competência tributária comum, pessoal, ela nos alerta acerca de que há tributos que são de natureza vinculada, seja em relação a uma contraprestação, tributos esses contraprestacionais ou retributivos, por exemplo, a taxa de utilização de serviço público e a contribuição de melhoria, ou em decorrência do efetivo exercício do poder de polícia administrativa, que inclusive o conceito de polícia administrativa está no artigo 78 do CTN. Assim sendo, em sua consequência, vamos trazer para vocês, eu vou ditar agora, um conceito jurídico de competência tributária comum. Anotem aí, por favor. Olha só. A competência tributária comum consiste na competência tributária, abre parênteses, competência tributária, abre parênteses, de instituir tributos, fecha parênteses, de natureza vinculada,
em que repercute nas taxas e nas contribuições de melhoria, nas taxas e nas contribuições de melhoria, vírgula, seja em razão do tributo ser retributivo, seja em razão do tributo ser retributivo ou contraprestacional, ou diante do exercício do poder de polícia administrativa. Poder de polícia administrativa. Ponto. Pessoal, trouxe para vocês, portanto, os tributos que operam pontualmente a competência tributária comum. Te informei pontualmente do que se refere a isso e, subsequentemente, te diz as hipóteses de tributos. Agora, um detalhe. A expressão comum, ela faz referência de que todas as unidades federativas podem instituir esses tributos. Que tributos? Taxas e contribuições de melhoria. Para a gente maximizar esse conhecimento, eu te peço atenção para nós lermos o nosso CTN. E aí eu gostaria que você lesse comigo, primeiramente, pessoal, o artigo 77. Depois eu vou ler o artigo 79 e aí eu vou me delongando com informações associadas, tudo bem? Artigo 77 do CTN, Lei 5.172 de 1966. O CTN, como você já sabe, é uma lei ordinária formalmente, mas recebida pela Constituição de 67, pela Constituição de 69 ou Emenda Constitucional número 1 de 69 e pela Constituição de 88, materialmente como lei complementar. O CTN ele é formalmente uma lei ordinária, mas recebida materialmente pelas constituições, inclusive a atual de 88, materialmente como lei complementar, só reforçando esse conhecimento. Ou seja, para alterar a redação CTN só por meio de lei complementar. E outra, pessoal, o CTN é norma geral. É norma geral. Nós já estudamos isso só para reforçar o conhecimento. Pois bem, olha o que diz o artigo 77, da Lei 5.172 de 66. Abre aspas. As taxas cobradas pela União, pelos estados, pelo Distrito Federal ou pelos municípios. Veja, pessoal, que taxa, nesse primeiro momento, é diferente dos impostos. Veja, os impostos residuais, quem pode cobrar, pessoal? Só a União. O imposto sobre grandes fortunas, quem pode cobrar? Só a União. O ITCMD, quem pode cobrar? A primeiro olhar, os estados e o Distrito Federal. No que tange ao IPTU, quem que pode cobrar, pessoal? Numa primeira óptica, somente os municípios. Por que isso, pessoal? Nós vamos trabalhar mais à frente, pontualmente, a competência tributária múltipla ou cumulativa. Tudo bem? Então, no primeiro toque de conversa, né, sem muito alarde, eu quero que você memorize que as taxas, elas são cobradas por todas as unidades federativas. É por isso que a taxa está dentro da classificação competência tributária comum. Pessoal, nesse contexto e consequência, antes de eu me delongar mais ainda, eu queria ler com você o caput do artigo 81. Só um parênteses. O caput do artigo 81 do CTN, abre aspas, a contribuição de melhoria cobrada pela União, pelos estados, pelo Distrito Federal ou pelos municípios. Então veja, no âmbito da competência tributária comum, todas as unidades federativas podem o que, gente? Podem instituir tais tributos. Então, a União pode instituir taxas? Pode.
O município pode instituir taxas? Pode. O Distrito Federal pode instituir taxas? Pode. Os estados? Também. E as contribuições de melhorias? Todas as unidades federativas podem instituir o que, gente? Contribuições de melhoria. Tudo bem? Pessoal, então coloca embaixo aí como observação as taxas e as contribuições de melhoria. Repito, as taxas e as contribuições de melhoria podem ser, as taxas e as contribuições de melhoria podem ser instituídas por todas as unidades federativas. Por todas as unidades federativas. Vírgula. Portanto, estão no âmbito da competência tributária comum. Estão no âmbito da competência tributária comum. Tudo bem? Coloca aí no caderno, abre aspas, artigo 145, incisos 2 e 3, da Constituição, vírgula, bem como artigos 77, repito, bem como artigos 77 a 82, artigos 77 a 82, artigos 77 a 82 do CTN. Tudo bem, pessoal? Tudo bem? Tranquilo? Então, artigo 145, inciso 2 e 145, inciso 3, combinado com artigos 77 a 82. Pessoal, só um detalhezinho. No que se refere ao parágrafo 2º do artigo 145, eu vou tratar isso pontualmente quando formos estudarmos as taxas. Tudo bem? Tranquilo? Tá de boa? Beleza, pessoal. Dando seguimento à nossa trajetória, vamos então voltar e ler o artigo 77 do CTN. Artigo 77 do CTN. Vamos lá? As taxas cobradas pela União, pelos estados, pelo Distrito Federal ou pelos municípios, no âmbito de suas respectivas competências, tem como fato gerador o exercício regular do poder de polícia ou a utilização efetiva ou potencial de serviço público específico e divisível prestado ao contribuinte ou posto à sua disposição. Perceba categoricamente que a redação ela é muito similar à do inciso 2 do artigo 145. Dando seguimento, pessoal, só uma visão clara do que é o poder de polícia. Inclusive, nós já estudamos isso, inclusive em sala de aula, mas só para reforçar, eu vou ler com você somente o caput do artigo 78, tá bom? Só lembrando para vocês que a dimensão mais aprofundada desses dispositivos nós vamos analisar em momento oportuno, ok? Artigo 78 do CTN, abre aspas, considera-se poder de polícia a atividade da administração pública que, limitando ou disciplinando direito, interesse ou liberdade, regula a prática de ato ou abstenção de fato em razão de interesse público concernente à segurança, à higiene, à ordem, aos costumes, à disciplina da produção e do mercado, ao exercício de atividade econômica dependente de concessão ou autorização do poder público, à tranquilidade ou ao respeito à propriedade e aos direitos individuais ou coletivos. Isso aqui tudinho nós vamos estudar acerca de taxas. Subsequentemente, pessoal, vamos aqui para o artigo 81. O 81 trata da contribuição de melhoria.
Artigo 81. A contribuição de melhoria cobrada pela União, pelos Estados, pelo Distrito Federal ou pelos municípios, no âmbito de suas respectivas competências, atribuições, é instituída para fazer face ao custo de obras públicas de que decorra valorização imobiliária, tendo como limite total a despesa realizada e como limite individual o acréscimo de valor que da obra resultar para cada imóvel beneficiado. Tudo bem? Show de bola, pessoal. Então, feito isso, fizemos aí o aporte, né, as observações pontuais e correlatas. Lembrando para vocês, pessoal, que nós temos uma tabelazinha aqui embaixo que sintetiza, né, evidentemente, é uma síntese dessas informações que eu estou apontando para vocês. Tudo bem? Pessoal, há uma outra competência que é bastante peculiar no nosso sistema jurídico, que é a competência tributária residual. Então, pessoal, a competência tributária residual é a terceira esfera de competência tributária no Brasil. Então, anotem aí no caderno, competência tributária residual. Competência tributária residual. Para tanto, pessoal, vamos aí abordarmos, né, vamos adentrarmos na leitura do artigo 154, inciso 1 e artigo 195, parágrafo 4º da Constituição. Tudo bem? Então vamos aí consultando nossos respectivos vadimécums e vamos aí consultar esses dispositivos. Tudo bem, pessoal? Vamos aí ter acesso. Pessoal, a competência tributária residual, também chamada de remanescente, está prevista nos artigos 154, inciso 1, bem como no artigo 195, parágrafo 4º. Repito, a competência tributária residual ou remanescente está prevista nos artigos 154, inciso 1 e 195, parágrafo 4º. Eu vou ler para vocês o artigo 154, inciso 1. Diz o seguinte: mediante lei complementar, impostos não previstos no artigo anterior, desde que sejam não cumulativos e não tenham fato gerador ou base de cálculo próprios disciplinados nesta Constituição, são o que, gente? Tributos de competência da União. Subsequentemente, pessoal, vamos aqui ao artigo 195, parágrafo 4º da tua Constituição. Artigo 195, parágrafo 4º da tua Constituição. Peraí, rapidinho. 193, 194, 96, cadê 95? 195, tá aqui. Vamos ler o parágrafo 4º. A lei poderá instituir outras fontes destinadas a garantir a manutenção ou expansão da Seguridade Social, obedecido o disposto no artigo 154, inciso 1. Pessoal, algumas observações. Primeiramente, pessoal, o artigo 154, inciso 1, ele trata acerca de impostos. E como impostos, ele deve observar toda a óptica elementar dos impostos. Então, se é um imposto, ele deve observar, pessoal, o crivo de um imposto. Então, o artigo 154, como imposto, ele deve, portanto, dar atenção ao artigo 16 do CTN, porque ele é um imposto. Vamos agora, pessoal, faça a sua devida remissão e vamos nos abraçarmos agora do artigo 16 do CTN, que diz o seguinte: imposto é o tributo cuja obrigação tem por fato gerador uma situação independente de qualquer atividade estatal específica relativa ao contribuinte. Então, pessoal, o imposto, por ser imposto, ele é não vinculado. Ele é o oposto de uma taxa. Ele é o oposto à contribuição de melhoria. Qual é a peculiaridade dos impostos residuais, pessoal? Bem, como nós já havíamos falado, esses impostos residuais, primeiramente, pessoal, só pode ser instituído por meio de lei complementar. A única situação que é parecido com o imposto nominado nesse sentido é o IGF, que também é instituído por meio de lei complementar. Você já sabe. Bem, subsequentemente, pessoal, os impostos que são residuais, eles não são vinculados. Porque o fato gerador dos impostos, pessoal, é uma situação, cara,
completamente independente de qualquer atividade específica vinculada, pertinente, relativa ao contribuinte. Então, veja só por um exemplo aqui para você memorizar. O IPVA. Pessoal, você paga IPVA porque você tem que pagar IPVA. Você pratica o flagelador. Você tem um veículo, você é proprietário do veículo. Mesmo que seja uma alienação fiduciária, você tem, portanto, o exercício da posse direta do bem. Nesse contexto, nessa consequência, nessa referência, a legislação tributária, ela incide também a você que esteja com o carro financiado ao dever de pagar o tributo IPVA. Não significa dizer que essa receita pública derivada do IPVA vai ser para asfaltar a estrada, asfaltar ruas, asfaltar avenidas, asfaltar pistas de uma ponte, etc. Nada a ver, pô. Agora veja, em contrapartida, esses impostos, que no caso, o residual, eles são inéditos. Pessoal, em ser inédito, significa dizer, pessoal, que a sua base de cálculo, o seu fato gerador, não pode ser similar, né? Não pode ser igual, perdoe-me, não pode ser igual a qualquer um dos tributos previstos nessa Constituição. Nenhum desses impostos nessa Constituição. Não pode, pessoal. Não pode ter nenhuma similaridade de sentido. E, em contrapartida, tem que ser não cumulativo, ou seja, a cada operação vai haver a sistemática de compensação, para não ficar, pessoal, um tributo cuja carga tributária final é maior do que a inicial. Que isso, inclusive, desestimula a economia. Agora, um ponto relevante, um ponto importante, um ponto correlato que devemos darmos atenção devida. No que tange, olha só, pessoal, as contribuições sociais do artigo 195, parágrafo 4º, elas são também residuais. Então, essa contribuição aqui, pessoal, que envolve a atmosfera da conjecturas sociais, elas são tributos cujo âmbito da competência dela, pessoal, é residual. Ela é residual a competência dela. E ela deve observar as mesmas regras do artigo 154, inciso 1. Cuidado. Ou seja, essas contribuições sociais residuais ou outras contribuições sociais, como prefere o Supremo Tribunal Federal, inclusive coloquei aqui o lead case. Nesse caso pontual, tem que ser não cumulativo, não pode ter base de cálculo ou o flagelador igual ao discriminado pessoal na Constituição. Não pode ter essa equivalência. Não pode. Tudo bem? Pessoal, nesse sentido, nessa consequência, vamos aqui abordarmos uma outra esfera de competência tributária. Falamos ainda há pouco da competência tributária residual. Agora vamos falar de uma outra competência tributária, que é a competência tributária extraordinária. Competência tributária extraordinária. Essa competência tributária extraordinária, pessoal, está lá pontualmente prevista, e aqui trata acerca dos impostos extraordinários de guerra externa. Trata-se especificamente, pessoal, da disciplina prevista no artigo 154, inciso 2. No artigo 154, inciso 2. Olha o que diz. Na iminência, 154, inciso 2, da Constituição. Viu, pessoal? Artigo 154, inciso 2 da Constituição. Olha o que diz. Na iminência ou no caso de guerra externa, impostos extraordinários, compreendidos ou não, em sua competência tributária, os quais serão suprimidos gradativamente, cessar as causas de sua criação. Pessoal, se os impostos residuais são algo inédito, os impostos extraordinários de guerra externas, ela admite a possibilidade de haver o quê, gente? Um clone de um tributo, uma identidade factual quanto à situação jurídica tributável. Então, o artigo 154 é a cara. 154, inciso 1 é a cara. E o 154, inciso 2 é a coroa de uma mesma moeda. No artigo 154, inciso 1, nós temos impostos residuais.
No artigo 154, inciso 2 da Constituição, nós temos o imposto extraordinário de guerra externa. Por que isso está dizendo, pessoal? Porque, professor, isso está dizendo que os impostos extraordinários de guerra externa é o clone. Porque, meu amigo, ele pode perfeitamente copiar um outro tributo. Eu posso ter, por exemplo, um ICMS federal. Que é isso? É isso mesmo. Eu posso ter um ICMS federal. Porque a própria literatura jurídica, ela permite nesse sentido, a Constituição é bem clara, olha só, na iminência ou no caso de guerra externa, impostos extraordinários compreendidos ou não, em sua competência tributária, os quais serão suprimidos gradativamente cessadas as causas de sua criação. Então eu posso ter um tributo que é extraordinário de guerra externa, até inédito, posso. Mas eu posso ter um clone. Qual é a situação jurídica que vai autorizar a sua instituição? Iminência ou caso de guerra externa. Repito, iminência ou caso de guerra externa. Então, professor, eu queria que o senhor conceituasse a competência tributária extraordinária, da mesma forma como o senhor conceituou as outras três. Sem problema, queridão. Vamos lá. Anotem no caderno. Competência tributária extraordinária. Coloque assim. Consiste na possibilidade de instituição pela União, de impostos compreendidos ou não, na competência tributária discriminada na Constituição, discriminada ou não na Constituição. Vamos lá. Tendo como situação jurídica a iminência ou caso de guerra externa. Iminência ou caso de guerra externa. Vírgula. Devendo-o ser suprimido gradativamente quando cessada as causas de sua criação. Ponto. Pessoal, cuidado. Os impostos, as contribuições tributárias, a competência tributária residual, ela é reservada à União e está em volta dos impostos residuais e das contribuições sociais residuais. O Supremo prefere chamar de outras contribuições sociais. Tudo bem? Então, na competência tributária residual, nós só temos o que, gente? A instituição de tais tributos por meio de lei complementar. Já os tributos, que no caso é só um, de regência da competência tributária extraordinária, também só a União pode instituir. Mas o faz, pessoal, olha só, olha a diferença, por meio de lei ordinária. Tudo bem? Então, competência tributária residual ou remanescente
faz referência à instituição de quê, gente? Impostos residuais e das outras contribuições sociais, abro parênteses, também chamado de contribuições sociais residuais. Já a competência tributária extraordinária trata-se exclusivamente dos impostos extraordinários. Capite? Tranquilo? Tranquilo? Bem, pessoal, como eu havia prometido aos meus alunos, bateu o tempo, ok? E vamos aqui parar nosso vídeo. Um grande abraço a todos, um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite. Fique com Deus. Até a próxima, se Deus quiser.